Olá, meu nome é Flávio Castro, eu sou corretor de imóveis e hoje o projeto Casa Nova traz para vocês uma entrevista com um casal de clientes, que é a Denise e o Léo, que compraram o primeiro imóvel conosco, e a gente vai falar um pouco sobre o processo de compra deles, como foi todo o trâmite até eles estarem aqui hoje recebendo a casa deles. Bom, então, como eu vinha falando, a gente vai comentar um pouco sobre todo o trâmite da compra, né? Assim, as dificuldades que eles encontraram, como foi o processo de escolha e hoje, assim, como eles se veem depois que receberam o imóvel e já vão projetar o futuro da vida deles, né? E a minha primeira pergunta é para comentar assim, como foi o processo de escolha de vocês, assim, a opção por ser condomínio de casa, a localização, a decisão de compra nesse momento, o que é que levou vocês a optar pelo Village Jardins? Bom, primeiro a gente tinha em mente um condomínio de casas porque a gente sempre achou viver em apartamento muito apertado. E os apartamentos hoje em dia estão cada vez mais caros e cada vez menores. Então a gente sempre teve a ideia, a gente sempre morou em casa, então a gente sempre teve a ideia de morar numa casa. O fato de ser em condomínio fechado foi basicamente pela questão da segurança, porque a gente aqui tem uma segurança muito maior em relação às casas isoladas. A gente tinha primeiro pensado em comprar um imóvel pela Lagoa Redonda, Sapiranga, que era próximo a onde eu morava antes. E aí, onde minha mãe mora. E aí eu procurei o Flávio, você, para a gente dar uma olhada em alguns imóveis. A gente sentou, começou a olhar algumas coisas. Eu falei mais ou menos o que é que a gente estava querendo. E aí a gente começou a traçar algumas ideias, alguns imóveis em mente. A gente deu uma olhada em vários imóveis lá pela Lagoa Redonda. E aí, assim, a gente ainda não tinha pensado aqui pela região da Messejana, mas aí você acabou sugerindo para a gente uma casa que se encaixava no perfil que eu tinha falado que gostaria. A gente estava aberto a olhar e a gente acabou gostando muito pela localização, pela proximidade de supermercado, farmácia, shopping, as grandes avenidas, questão de abastecimento de esgoto, de CAGES, etc. E a gente acabou optando por essa casa aqui. A gente visitou alguns imóveis juntos, foi na Lagoa Redonda, olhou também na Sapiranga, e pelas conversas, né, assim, quando a gente começa a visitar e ver os gostos dos clientes, o que é que eles imaginam para o lar deles, a gente acaba começando a puxar no banco de dados assim, o que é que poderia agradar assim por completo, né? Assim, não pensando a localização, ela é importante, mas muitas vezes se o imóvel internamente ele agrada por completo, eu acho que é válido mostrar e o cliente ele tomar a decisão pela localização e pelo perfil do imóvel internamente. E assim, depois que a gente escolheu o Village Jardins e começou a fazer o processo de financiamento, assim, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, como foi o processo, né? Até para quem está nos acompanhando ter uma ideia do que eles irão encontrar no momento que eles tomarem a decisão de compra, né? Assim, no caso de vocês, por que foi que vocês passaram, o que é que vocês encontraram e como foi até o dia que vocês assinaram o contrato de financiamento? Bom, a partir do momento que a gente optou por esse imóvel, a gente já separou a documentação para assinar o contrato com a construtora e depois passar para o financiamento. Aí separamos toda a documentação que seria necessário, que nos foi orientada,
para passar para um correspondente da Caixa Econômica. Acabou que o imóvel teve que passar por uma reavaliação de valores, isso acabou demorando um bocado para a gente ter uma resposta de volta, para correção de valores, e depois a gente teve que atualizar documentos, e a gente demorou para obter, quando a gente atualizava os documentos, a gente demorava para obter o retorno lá da correspondência, e aí o prazo já estava vencido dos documentos, a gente atualizava de novo. A gente encontrou muita dificuldade com a correspondência da Caixa, porque a gente achou que o pessoal não estava assim 100% dedicado ao nosso contrato, e a gente depois de vários meses a gente teve a resposta de que, apesar da gente ter a renda que daria certo para a compra do imóvel, acabou que, devido a alguns problemas de sistema, o nosso crédito não foi aprovado completamente. E isso chateou bastante, porque a gente já estava já quase 3, 4 meses ali naquela marinada de documentos e tal. E aí eu me chateei bastante com a correspondência por conta dessa demora, que eles não estavam se dedicando, demoravam para responder. E aí, por último, como solução, depois que a gente não teve o crédito totalmente aprovado, acabou que a gente foi passar diretamente para a agência lá da Caixa. Depois que a gente mandou o processo para a Caixa, a gente encontrou assim, uma gerente lá maravilhosa, que foi muito solícita. Acabou que o nosso processo correu assim bem rápido, e aí finalmente depois de 4 meses deu certo. Mas a grande dificuldade que a gente contou foi a questão da documentação, que demora, vai para ser aprovado, análise e tudo mais. Acabou que o nosso processo demorou 4 meses. Isso foi o que mais dificultou. Certo. E assim, para comentar um pouco sobre esse trâmite, normalmente, quando você busca o financiamento, ele vai... Assim, as construtoras normalmente têm um correspondente bancário interno que cuida do processo. Então, nós seguimos esse mesmo trâmite, mandamos a documentação para eles, eles analisaram. Como eles são médicos, a renda deles é uma renda assim, variável, e uma renda formal e uma renda informal. Então, quando foi para o processo da Caixa, acabou assim que foi passando o tempo, o imóvel aqui é uma alocação de recursos. Para quem não sabe, a alocação de recursos é quando a construtora reserva um dinheiro dentro da Caixa Econômica para o financiamento do empreendimento por completo. Então, quando ele se vence os 6 meses da avaliação, tem que se fazer uma reavaliação do condomínio todo. E a gente teve esse problema, né, de fazer a reavaliação, já se perdeu um tempo por isso. A questão da renda foi um outro entrave, né, lá dentro, demorou mais do que a gente esperava, e a gente se viu assim, na última alternativa que o correspondente deu foi encaminhar o processo para a Caixa Econômica, para a gerência, para aprovação. E a gente mandou para lá, deu assim, a sorte, a felicidade de encontrar uma gerente muito atenciosa conosco, que a partir do momento que chegou nas mãos dela, o processo andou rápido. Com 10 dias a gente estava assinando e foi para o cartório, e hoje a gente está aqui para contar a história do recebimento deles. E assim, para concluir, como vocês compraram um imóvel de uma construtora, teve uma outra etapa, né? Assim, a etapa da escolha, a etapa da documentação e, por fim, a etapa de vistoria, né, e recebimento. Então, eu queria que vocês contassem o que vocês atentaram, o que vocês aproveitaram da construtora assim, de mão de obra para poder já deixar de acordo com o que vocês imaginavam quando receberem o imóvel como vocês estão recebendo agora, e vão começar o processo de imóveis e tudo. O que é que vocês sentiram, o que vocês dão de conselho para quem está comprando e vai fazer uma vistoria para atentar? Assim, antes mesmo do processo ser aprovado, eu já tinha vindo aqui com o Léo algumas vezes para a gente dar uma olhada de como estava o andamento do acabamento e tudo mais, e eu comecei, desde então, a listar várias coisinhas que eu sabia que ele ia dar uma olhada, mas que era para eu estar atenta para ver se isso ia ser resolvido ou não. Pequenas coisas, como acabamento de cerâmica, acabamento de fechaduras de portas, né, torneiras, etc.
o vidro da escada da gente que estava com um problema. Então, eu comecei a listar e eu passei essa lista para o mestre de obras para que ele atentasse para esses detalhes na hora de terminar o acabamento. Quando eu fui receber, era assim, eles realmente tinham feito tudo o que eu tinha pedido, aproveitei esse período de acabamento para pedir para eles instalarem armadores, os pontos de luz, os bocais das lâmpadas. E assim, eles tinham realmente cumprido com tudo que eu tinha solicitado. No final, quando eu fui terminar, né, quando eu fui assinar a vistoria, tinham alguns pequeníssimos detalhes que ainda estavam faltando, alguns pregos nas fechaduras e tudo mais. Então, assim, são coisas que são mínimas, detalhezinhos que você não parar e olhar, assim, com calma, com detalhe, você passa desapercebido e acaba recebendo o imóvel com esses detalhes. Mas à medida que eu fui notando alguns pequenos defeitos e fui repassando para eles, eles corrigiram prontamente e a gente recebeu sem problema. Coisa boa, fico feliz que no final, assim, depois de todos essas etapas, né, assim, algumas dificuldades, mas no final vocês receberam o imóvel, tão felizes com a escolha, tá com o casamento marcado agora para o mês de dezembro, né, então assim, vão conseguir estar dentro da casa de vocês, já com um planejamento, né, tem um tempo para planejar móveis e outros detalhes para quando voltar da lua de mel já estar com o lá pronto. Então isso é que gratifica, né, assim, a gente acompanhar o processo todo e ver que quando a gente depende de outras pessoas, nunca é 100% fácil. Então a gente vai ter que tentar driblar essas dificuldades para poder conseguir chegar lá. E assim, eu vou deixar algumas imagens do condomínio para vocês verem um pouco mais sobre o Village Jardim, sobre o novo lar da Denise e do Léo. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter me dado essa entrevista para passar para os clientes que estão pensando em comprar um imóvel, como é um pouco do processo. E eu vejo vocês no próximo vídeo do projeto Casa Nova. Obrigado. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep